Olá, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Tudo lindo comigo, vocês devem estar percebendo aí que eu não sou o Mario Bros, eu coloquei ele aí, na verdade eu tô falando aqui, vocês vão ver minhas mãos aqui, porque essa é uma aula zero, na verdade. Eu vou mostrar pra vocês um pouco do material dessa aula, antes da gente começar de fato a pôr a mão na massa. Então eu vou falar um pouco dos materiais que a gente vai usar. Eu tenho recebido alguns e-mails perguntando como é que é o jeito melhor de pegar no lápis, ou como é que a gente aponta melhor o lápis, como é que usa os lápis, enfim. Eu vou falar um pouco para vocês do que a gente vai usar nesse curso, de como usar, algumas dicas bacanas para a gente poder começar a trabalhar. Bom, vamos falar primeiro do lápis HB. Esse aqui é o lápis HB, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, não sei se vai dar um zoom, o foco da câmera se vai mudar, enfim. O lápis HB ou número 2, esse lápis é muito comum, a gente encontra, lápis comum de escola mesmo, a gente encontra em papelarias e tal. Deixa eu tirar o Mário daqui. Falou, Mário. Então, esse lápis ele serve para fazer os esboços. Muita gente usa também lapiseira, você pode usar, se você quiser, é da sua preferência. Eu tenho aqui uma 09. Na verdade, por que a gente usa esse lápis mais claro? Ele tem o grafite mais duro. E com isso a gente tem um traço mais claro. A gente, para fazer esboço, por exemplo, vai fazer um esboço, a gente consegue fazer o esboço bem fraquinho. Tá vendo? Vou fazer um esboço de um rosto aqui. Então a gente faz esse esboço bem fraquinho. E com isso a gente consegue apagar e tal, sem problema de errar, né? Sem borrar, que é uma coisa que o 6B faz. A gente vai falar do 6B daqui a pouquinho. Então, só para dar um exemplo, lápis HB ele vai servir basicamente para a gente fazer os esboços. Por falar em apagar, a gente pode... eu tenho dois tipos de borracha aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma delas é essa aqui, que eu descobri há alguns anos atrás, e eu só uso ela agora, uma borracha preta. Eu acho bem bacana. Essa é da Faber-Castell, mas tem uma da Project, se eu não me engano, que é muito boa também. Essa borracha ela não borra, ela apaga bem assim, é bem legal. Ela apaga bem, ela não borra, ela não faz muita sujeira. Faz a sujeira normal que todas fazem, né? Mas ela não borra tanto e ela é bem bacana. A gente pode usar também essa borracha de bastão aqui, mesma coisa, uma borracha macia. Muita gente prefere usar. Essa é legal para apagar alguns lugares estratégicos aí, dependendo do desenho. Deixa eu assoprar aqui. Ou a gente pode também cortar essa borracha, usar um estilete e cortar essa borracha aqui, ó, fazer cantinhos nela, para poder apagar algumas quinas e tal, alguns lugares mais finos, né? Alguns lugares mais escondidos aí do desenho. Certo? Falando em estilete, usando uma coisa de gancho para outra, a gente tem o lápis 6B. Vocês podem ver aqui, ó, que ele comparado com o HB, a ponta tá bem diferente, né? O HB ele tá aqui apontado com, sei lá, com apontador, né? E o 6B eu já gosto de apontar ele com estilete, porque eu tenho um controle maior dessa ponta dele. O 6B é o seguinte, ele tem, eu tô até com dois aqui, ó, lápis 6B. Ele tem um grafite bem mais poroso, o grafite dele é mais macio que o grafite HB. Por isso ele deixa mais grafite na folha. E aí com ele a gente pode fazer um traço muito mais escuro. Tá vendo? Ele serve para finalizar os desenhos. Então eu faço um traço mais escuro com ele. E isso possibilita uma quantidade maior de tonalidades. Então, por exemplo, eu consigo fazer traços bem escuros e traços bem clarinhos. Olha lá. Dependendo do peso da mão. A gente vai ver mais isso nas próximas aulas, mas é importante que vocês tenham o controle desse peso da mão. A gente vai treinar muito isso, mas é legal conhecer o lápis antes. Então, isso é muito importante, a gente apontar o lápis também para esse tipo de coisa. Para a gente fazer o contorno de alguma coisa, por exemplo, é legal que ele tenha uma ponta, porque aí a gente faz o contorno certinho aqui. Vamos fazer o rosto, a gente faz o contorno certinho, com uma ponta mais fina. Para a gente fazer a sombra, a gente vai usar uma ponta mais grossa. Então eu acho legal uma ponta mais arredondada, na verdade. Então vocês podem até pegar uma folha de rascunho, por exemplo, pegar uma folhinha de rascunho e arredondar essa ponta nessa folha de rascunho, tá vendo? Ó? Então eu arredondo bem a ponta, deixo ela bem arredondadinha para poder chegar aqui na hora de fazer a sombra e ela ficar bem macia para eu poder fazer a minha sombra direitinho. Quanto a encostar a mão no papel, o jeito de pegar no lápis, tem gente que me pergunta se é melhor encostar a mão no papel, se é melhor deixar a mão longe, onde é que pega no lápis, se é melhor pegar mais perto, se é melhor pegar mais longe, enfim.
Isso é de você, assim, sabe? Você que vai escolher o melhor jeito de pegar. O importante é que você se sinta confortável. O importante é que você se sinta seguro o suficiente para conseguir fazer o traço firme, para conseguir chegar nas tonalidades diferentes de tons aí. Tonalidades de tons é boa. Chegar nessas tonalidades diferentes de cinza através do 6B. Não tem uma regra para segurar o lápis ou para colocar, apoiar no papel. Não existe, é você que vai fazer essa regra, você vai escolher o melhor jeito, o importante é o resultado. Beleza? A gente vai ver muito mais sobre isso, a próxima aula já, a primeira aula, né, é sobre forma e traço, então vou mostrar para vocês como é que a gente faz o traço firme, ao invés de fazer aquele traço todo assim, que muita gente costuma fazer, né, começa a fazer os traços assim, ó. Esse traço assim, não pode, galera, tem que fazer o traço o mais firme possível, nada de traço tremido também, o traço tem que ser sempre firme, reto, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente treina isso para conseguir chegar nesse resultado, mas foi importante mostrar, é importante falar um pouco desses materiais. Folha, estava quase esquecendo de falar da folha. Sulfite normal, a gente vai usar um sulfite normal, vocês podem usar o caderno de desenho. Algumas coisas vocês podem fazer no papel canson também, que é um papel mais poroso, é legal vocês experimentarem outros tipos de papéis, mas para os nossos exercícios aqui, a gente vai usar basicamente papel sulfite mesmo, não tem muito estresse não, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu botar o Mário de volta aqui para dar tchau e a gente se vê na próxima aula. Valeu galera, fiquem com Deus e aquele abraço.